Beleza, beleza, vamos lá, acadêmicos da mente, para mais uma correção. Estamos experimentando aí um modelo diferente. Dessa vez a gente entendeu que o Sudoku pudesse ficar um pouco mais didático, as coisas pudessem ficar um pouco mais visíveis aí nesse modelo de explicação. Então a gente quis experimentar, a gente está experimentando aqui modos de estimulá-los, a gente quer encontrar a melhor maneira. Nessa semana a gente fez o Sudoku irregular, na nossa última apostila do mês. A gente trabalha sempre uma habilidade específica. Para quem já conhecia o Sudoku comum, ele era um pouquinho mais fácil, porque já entendendo essa ideia aí das linhas e das colunas, a única regra que mudava era a questão dos quadrantes. Mas para quem não conhecia, foi um desafio aí árduo. Parabéns para todo mundo que tentou. Nessa primeira folha que vocês vão ver, a gente colocou alguns mais simples, introdutórios, e aqui na segunda folha a gente já começa a dificultar um pouco. A gente vai enviar o gabarito, e aí vocês comparam aí todos os exercícios, um por um, vejam se todos os números estão batendo. Aqui na página 3 a tabela vai crescendo, dificuldade também, ó, gradualmente. E os que a gente vai fazer hoje estão aqui na última folha. Os outros a gente não vai fazer por uma questão de tempo, mas vocês podem comparar aí com o de vocês e dizer se estão iguais. Vamos fazer só os mais difíceis pensando aqui nas regras. Para começar, a gente vai com esse aqui do meio, que nós aqui da academia e vocês também acadêmicos consideramos o mais difícil. Ele é cheio de raciocínio que cruza informação de quadrantes diferentes. Eu vou tentar fazer bem passo a passo aqui para deixar evidente a certeza que eu estou encontrando ali. É bom ver outras pessoas resolvendo, que a gente amplia nosso leque ali de modos de eliminar e outros truques para resolver. Então, novamente, parabéns para quem conseguiu realizar todos os exercícios aí da apostila. Eram exercícios difíceis, os primeiros eram até mais simples, mas esses últimos eram difíceis. A gente quis mandar um extra e botar um aí bem desafiador, então quem conseguiu fazer, valorize muito. Não foi fácil. Quem não conseguiu fazer, quem conseguiu fazer tudo, menos esse, não é de se desmotivar também, né? A gente está focando aqui, não é ser o campeão do Sudoku, é na estimulação cognitiva. Então, se você fez todos e tentou fazer um último lá e não conseguiu, saiba que a ideia de estimular os neurônios foi cumprida ali. A função principal do exercício, que era estimular, você foi estimulado. Pode ser que um tenha sido mais difícil que o outro, mas foi estimulado. Então, parabéns também. Para quem não conseguiu fazer nenhum e tentou pelo menos, parabéns, está tentando. Mês que vem a gente faz outro exercício de lógica, então vocês têm a oportunidade de se sair melhor. E assim a gente vai passo a passo melhorando. Para quem não tentou, aí não parabéns, aí uma atenção, né? Porque tem gente que às vezes nem tenta por causa de preguiça, acha muito difícil. Essa preguiça ela é muito amiga da variação do humor, ela é muito amiga da depressão, ela é amiga de vários fatores que não são amigos da nossa inteligência. Então é melhor que não tenhamos essa preguiça aí. Chega de papo, vamos tentar corrigir esse daqui do meio da folha. Vou colocar ele aqui e aí vamos começar a pensar juntos. Eu já conheço o exercício, eu podia ficar aqui, ó, conferindo linha por linha, vendo, o 1 cabe aqui, ó, aqui essa linha já tem 1, cabe o 2, cabe o 3, mas como eu já conheço o exercício, eu vou já passo a passo aqui encontrando as certezas dele. Para começar, eu posso olhar para esse quadrante aqui do lado direito, eu vou destacar sempre quando eu for falar dele, então tá aqui, ó, destacadinho o quadrante, tem 2 e 6, e eu não estou vendo nesse quadrante o número 3, correto? Mas eu estou vendo que nessa coluna aqui, ó, já aparece o número 3 aqui embaixo, não é? Então, nem nesse espaço e nem nesse cabe o número 3 nesse quadrante. Mas, se eu estou na dúvida entre em cima e embaixo, eu não posso chutar, né? Por isso que esse problema é difícil, porque a certeza que eu tenho aqui é só que o 3 vai ser em cima ou embaixo, mas não dá para fechar ainda o número, né? Quem vai me dar certeza é esse outro quadrante aqui do lado esquerdo. Eu estou vendo que não tem nenhum número, não é? Mas lembram-se que o 3 nesse lado, ou ele é em cima ou ele é embaixo? Essa possibilidade aqui é o que vai me entregar a certeza nesse quadrante. Vejam que ele não tem o 3 e que em nenhuma dessas 3 casas aqui de baixo ele pode receber o 3, porque o 3 já aparece aqui, ó, na linha, certo? Então, ficam essas 3 casas para o quadrante receber o 3. Mas vejam aqui, ó, se aqui o 3 tem que ser ou em cima ou embaixo, mas se eu botar o 3 embaixo, ó,
essas 3 casas não vão poder receber o 3. Não é isso? Se eu botar o 3 embaixo, ele vai bloquear esse meu quadrante aqui do canto, não é? Não vai caber nem 3 embaixo, porque já tem na linha, e nem 3 em cima, porque eu estou botando outro 3 aqui. Então, para não bloquear esse quadrante, esse 3 daqui só pode entrar em cima. Uma certeza parecida ocorre nesse quadrante aqui do lado esquerdo. Porque aqui, ó, eu vou comparar esse quadrante com esse de cima para descobrir a mesma informação que eu vi lá do outro lado. Vejam só. Se eu não posso botar nesse quadrante aqui, ó, o 2 em nenhuma dessas linhas, sobra nesse quadrante para o 2 entrar em algum desses espaços aqui, certo? Esse aqui, ó, eu já até sei que não pode por conta da coluna, mas o 2 vai ficar em uma dessas casas no quadrante. O que eu sei? Que nesse quadrante aqui da esquerda eu não posso botar o 2 nem aqui e nem aqui, ó, porque em qualquer lugar que o 2 entre aqui nesse quadrante, ele vai bloquear esse meu quadrante do canto. Então, se o 2 não cabe nem aqui e nem aqui nesse quadrante da esquerda, e ele também, ó, nessa linha já aparece, então aqui ele não cabe. Nesse quadrante da esquerda só tem um lugar que eu poderia botar o número 2, é aqui do lado. A próxima certeza que eu encontro aí está nessa linha aqui de baixo. Ela já tem o 1, o 2 e o 6, correto? Está faltando aqui o 3, o 4 e o 5, eu tenho que descobrir as posições. Mas eu estou vendo que nessa casa aqui, eu não posso colocar o número 3 porque ele já aparece na coluna, certo? Nessa casa aqui, eu também não posso colocar o número 3 porque ele já aparece no quadrante, vejam só ele aqui embaixo. Então esse quadrante já tem 3, não posso repetir aqui. Nessa linha aqui horizontal que a gente estava olhando, não tem 3 e ele não cabe em nenhuma dessas casas, só posso colocá-lo aqui do lado esquerdo. Falta ainda o 4 e o 5 nessa linha, mas como o 4 já aparece aqui nessa coluna, eu só posso colocá-lo desse lado e o 5 aqui desse lado. Essa linha foi completa. Vamos caminhar adiante. Olhar para esse quadrante aqui de baixo. Por mais que nesse momento ele não tenha nenhum número, ele vai me entregar aqui alguma certeza, porque vejam só, estou vendo que o número 5 nesse quadrante ele não cabe nessas 2 casas por razão da coluna, né? Ele já aparece aqui no meio. Ele também não cabe em nenhuma dessas 2 casas em razão da coluna, ele já aparece lá em cima. Sobra nesse quadrante para o 5 2 espaços, ou em cima ou embaixo. Mas o que eu estou vendo, se eu colocar o 5 acima, esse quadrante daqui do canto, ele não tem 5, ó. Ele vai poder receber 5? Não. Se eu botar o 5 nessa linha aqui, esse quadrante não vai poder receber 5, e como todo mundo tem que ter numerado de 1 a 6, não é possível essa hipótese aqui acontecer. Então o 5 não cabe em cima. Nesse quadrante aqui, o 5 só cabe se for lá embaixo. E a mesma coisa nesse quadrante aqui acontece com o 1. Vejam bem, se esse lado direito tem que ter 1 e 5, ou 5 e 1, eu ainda não sei a ordem, de qualquer maneira vai ficar ou 5 aqui e 1 aqui, ou 1 aqui e 5 aqui. O que eu posso ter certeza é que eu não posso botar o 1 em nenhuma dessas casas aqui, ó, porque em qualquer uma delas que eu colocar, vai bloquear esse meu quadrante aqui, certo? Então o 1 não pode entrar em nenhuma dessas casas, ele vai ter que ficar aqui no canto, certo? Nessas casas não cabe o número 1, e eu estou vendo que, ó, por ocasião dessa coluna aqui, o 1 já aparece no meio e também não cabe aqui embaixo. Então esse quadrante, ó, se não pode receber 1 em cima, para não bloquear o quadrante do lado, e não pode receber 1 nessa coluna, ele só pode receber o 1 aqui no cantinho. Caminhamos mais um pouco. Agora, essa linha inferior aqui é quem vai me dar certeza, porque eu já tenho nela 1, 4, 5 e 3, certo? Então, falta aqui ainda o número 2 e o número 6.
Se o número 6 já aparece nessa última coluna aqui, ele não pode aparecer nessa linha, nessa célula aqui. Vai ter que ficar aqui o número 2 e aqui o número 6, certo? O que deixa esse quadrante aqui do canto um pouquinho mais fácil. Vejam que ele já tem o 1, 6 e 5, mas ainda não tem o número 2. E eu estou vendo que por ocasião da coluna, o 2 não caberia aqui nesse espaço. E por ocasião dessa outra coluna aqui em cima, o 2 também não caberia nesse espaço. Então nesse último quadrante aqui embaixo só tem um lugar que cabe o 2, é aqui no meio. Ainda falta nesse quadrante o número 3 e o número 4, se observarmos bem. E aqui, ó, nessa coluna, o 3 já está aparecendo, né? Então aqui só pode ser o 4 e aqui só pode ser o número 3. Outra certeza que encontramos aí é esse quadrante aqui em formato de L, vejam só. Ele já tem o 2, 3, 4 e 5. Está faltando 2 espaços, que é para o 1 e para o 6. Não dá para saber ainda se é 1 e 6 em cima ou se é 1 e 6 embaixo. Quem vai nos ajudar vai ser esse quadrante aqui do lado. Vocês lembram que esses 2 espaços que sobraram ou vai ser 1 e 5 ou 5 e 1. É o que falta no quadrante, não é? Mas vejam que se eu colocar o 1 nesse espaço aqui, esse quadrante vai ser impedido de se fechar, né? Não vai entrar nem em um nem em outro. Então, o 1 não pode entrar aqui embaixo, ele só pode ficar acima nesse quadrante. Se faltava o 1 e o 6, o último espaço que sobrou é para o 6. Fechamos esse quadrante. E se fechamos o quadrante, também podemos fechar aqui essa linha do centro, porque tem o 5, 1, 2 e 3. Ainda falta aqui o número 4 e o número 6, mas em ocasião da coluna, o 4 já está aparecendo, então ele não cabe nesse espaço. Nessa linha, o 4 só caberia aqui do lado do 5. Ficou faltando só o número 6, o único espaço que sobra, então, é dele. Algumas colunas agora vão ficar mais fáceis. Vejam aqui essa coluna, por exemplo, que tem 5, 4, 1, 2 e 6. O único número que falta para completar é o 3. A mesma coisa acontece com a coluna do lado. Já tem 2, 6, 3, 4 e 5. O único número que falta é o 1 para completar essa coluna. De pouco em pouco a gente vai conseguindo, todo mundo aí, né? Nesse quadrante aqui do lado esquerdo eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só falta o 6 para completá-lo, o que vai deixar a minha coluna bem mais fácil. Ela já tem 1, 2, 3, 5 e 6. Só falta aqui o número 4. E aí as linhas já vão ficando mais fáceis. Estou vendo que essa segunda linha daqui, ela já tem 1, 3 e 6. Está faltando o número 2, que não cabe aqui por ocasião da coluna. Não cabe nessa última célula por ocasião também da coluna. A gente já botou ele lá embaixo. Então vejam que nessa linha o 2 só cabe mesmo nesse espaço. Ainda fica faltando o 4 e o 5 nessa linha, não é? Mas eu estou vendo que por ocasião da coluna, ele aparecendo aqui no meio, o 4 já não cabe nesse espaço. Então ele vai ter que ficar aqui e aqui no meio eu deixo para o 5 essa linha. Podemos até olhar para essa coluna daqui, que vai ficar bem cheia. Já tem 1, 2, 4, 5 e 6. Só sobra lá para cima o número 3 e esse quadrante superior. Faltando somente o 1 e o 6 para ser completo, a gente vê que o 6 não cabe nesse espaço aqui de cima por conta da coluna. Ele está lá embaixo. Ó. Então o 6 só poderia ficar aqui e o 1 que falta no quadrante aqui, o que vai me dar certeza agora no quadrante, porque eu já tenho 2, 3, 4 e 6, está faltando somente o 1 e o 5. Como eu já tenho o 5 aqui nessa coluna, eu coloco aqui o 1 e aqui o 5. Vamos para o próximo. Espero que vocês tenham entendido. Fui só nas certezas, pessoal. Eu podia ficar avaliando ali. Originalmente, quando eu fiz esse problema, eu demorei muito mais tempo. Fiz agora mais rápido porque já conhecia. Mas viram que deu para ser só na certeza, não foi na dúvida, em nenhum momento a gente precisou chutar. O interessante do Sudoku é conseguir descobrir essas certezas. Vamos adiante.
Então vamos lá, galera, começar a correção desse nosso último exercício. Ele está aqui na última folha, um pouquinho acima desse que a gente fez agora. Esse que a gente fez agora podemos chamá-lo de difícil. O que a gente vai fazer, esse daqui de cima, ele é mais problemático do que difícil, eu diria, porque dá para descobrir algumas certezas com tranquilidade aqui. O problema é que chega um momento que a gente fica na dúvida ali de para onde caminhar. Vamos começar conversando e ver esse momento logo. Para começar, tem dois quadrantes interessantes. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Eu vou destacá-los. Nesse quadrante aqui de baixo, como eu já tenho um número destacado, eu posso começar por ele. Quem vai me dar certeza aqui é o 3, porque o 3 não cabe nessa linha, então nem nessa célula e nem nessa eu posso colocar o 3. E ele também não cabe nessa linha, porque ele já aparece aqui no meio, então não posso botar o 3 nem aqui e nem aqui. Nesse quadrante só tem um lugar que caiba o 3. E esse quadrante também me dá certeza do número 5, porque em ocasião dessa coluna aqui destacada, o 5 não pode entrar nem nessa casa e nem nessa. E por ocasião dessa primeira coluna aqui destacada, o 5 não pode entrar nesse espaço. Então nesse quadrante aqui de baixo, o 5 só pode mesmo ficar aqui. Ainda aqui nesse quadrante, se insistíssemos mais um pouco, descobriríamos também o número 1, porque por estar nessa coluna aqui, ele não caberia nem nessa casa e nem nessa. Então nesse quadrante aqui, o 1 só caberia aqui desse lado. Olhando agora um pouco mais lá para cima, a gente vai encontrar certeza também. Podemos começar até pelo 5, porque em ocasião dessa coluna aqui, ele não pode entrar em nenhuma dessas três casas. E por ocasião dessa coluna aqui, ele não pode entrar em nenhuma dessas duas casas. Portanto, nesse quadrante aqui de cima, só cabe o número 5 se for aqui. Outro número que também me dá certeza é o número 3 nesse quadrante, porque nessa linha já aparece aqui no canto o número 3, então ele não cabe nem aqui e nem aqui. E nessa segunda linha, ele também já aparece aqui no meio, então ele não cabe nem aqui e nem aqui nesse quadrante. Então, para conseguir colocar um 3 aqui, só pode ser nesse espaço. Outras opções que também me dão certeza são esses quadrantes em formato de L aqui em cima e aqui embaixo. Esses dois quadrantes vão me dar certeza. Eu vou começar olhando aqui pelo de cima, pois se eu coloquei o 1 nessa coluna aqui, ele não vai caber nem nesse espaço e nem nesse no quadrante. Como o 1 também aparece nessa coluna aqui, ele não cabe nesse espaço do quadrante. Para o 1 entrar nesse quadrante, ele só pode ser nesse espaço aqui do cantinho. Aqui também vai me dar certeza do número 2, porque se nessa coluna aqui já aparece o número 2 lá embaixo, eu não posso botar o 2 nem aqui e nem aqui, então o 2 só cabe aqui ao lado do 3. Já no quadrante lá de baixo também me faltam alguns números, mas consigo encontrar certeza, começando, por exemplo, pelo número 2. Se nessa última linha ele já aparece aqui no canto, em nenhuma dessas duas casas caberia o número 2, certo? Se nesse espaço aqui, ó, a linha já recebe o número 2, então é certo que nesse quadrante o 2 não pode entrar aqui para não se repetir na linha. Sobra aqui para o 2 somente um espaço entre o 5 e o 3. Outra certeza que eu encontro nesse quadrante aqui é o número 1, porque se ele aparece nessa coluna, esse último espaço aqui não pode receber o 1. Se ele aparece nessa linha aqui, nesse segundo lugar, essa linha aqui não pode também receber o número 1. Então no quadrante para o 1 só tem um espaço. Agora, esse quadrante aqui de cima, o 1 não cabe em nenhum desses dois espaços, porque ele já aparece na linha. Nesse quadrante aqui, o 1 não cabe nessa coluna, então nesse quadrante o 1 só vai mesmo caber aqui no canto. E a última certeza absoluta do meu jogo é de que nesse quadrante aqui, se nessa linha de cima
já entrou o número 2, eu só posso colocar aqui o 2 se for acima do 3. E aí, reparem, em todas as linhas, colunas e quadrantes, nós estamos precisando dos mesmos números. Essa linha daqui, por exemplo, tem 1, 2, 3 e 5, falta para completar o 4 e o 6. Essa segunda linha também, 1, 2, 3 e 5, está faltando o 4 e o 6. Essa terceira linha, 1, 2, 3 e 5, falta o 4 e o 6. E se repararmos, todas as linhas estão assim, com 4 números, 1, 2, 3 e 5, faltando só os 2, 4 e 6. Todas as colunas também, 1, 2, 3 e 5 nessa coluna, então falta o 4 e o 6. 1, 2, 3 e 5 nessa coluna, falta o 4 e o 6 aqui no final. Para todo mundo falta o 4 e o 6, então esse era o grande problema ali do jogo. Mas a solução para ele era que, colocando 4 ou colocando 6 em qualquer um dos espaços, ele finalizaria de maneira correta. Então vamos fazer esse teste. Se nessa última coluna eu tenho 1, 2, 3 e 5 e posso optar tanto pelo 4 tanto pelo 6, eu vou botar o 4 em cima e o 6 embaixo, ok? Vamos lá. Nesse quadrante aqui, eu optei pelo 6, né, em função da coluna. Sobrou aqui 1, 2, 3, 5 e 6, eu só posso aqui completar com o número 4. Já essa última linha aqui, já tendo 1, 2, 3, 4 e 5, sobraria para cá completar com o número 6. Esse quadrante aqui do canto, se optei pelo 6, sobra para ele completar com o 4. Essa linha aqui horizontal, se eu optei completá-la com o 4, sobra para ela o número 6. Esse quadrante aqui central, se precisei usar o número 6 para completá-lo, ele só pode sobrar o 4, o que também vai deixar essa linha aqui por 1, 2, 3, 4, 5, somente o 6 pode entrar aqui para não repetir. Colocar o 6 aqui deixa essa minha coluna mais fácil. Tenho 1, 2, 3, 5 e 6, o espaço que sobrou só poderia ser do 4. Colocar o 4 aqui, já deixou essa minha linha agora também por uma casa. 1, 2, 3, 4, 5, sobra somente aqui o 6 para completar, o que deixa esse meu quadrante central por 1. 1, 2, 3, 5 e 6, só falta o 4. E o meu quadrante lá de cima também está faltando somente 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui só pode ser o 6. Se repararmos, todas as linhas, colunas e quadrantes não estão com repetição, mas pode ser que o contrário ocorresse. Se a gente quisesse usar lá em cima o número 6 ao invés do 4, também daria certo. É por isso que esse sudoku é mais problemático, porque a gente vai encontrando algumas certezas, mas chega um momento que ele para e todos os 4 e 6 do jogo também não conseguem mais caminhar. Mas espero que vocês tenham conseguido fazer aí esses dois. Vejam o gabarito, confiram se está tudo certo. Já já a gente manda também a explicação do 7.